nós vamos falar hoje, de todo o coração, e dai graça. Está chorando, dai graça. Está doendo, dai graça. Tudo dai graça. Amém? Nós estamos na Parashá Ekev. Alguns traduziram pois que, por causa, mas a tradução não está muito correta, mas de qualquer forma fica assim. Essa Parashá vai de Devarim 7:12 a 11:25. A Haftará, a porção dos profetas, é Isaías 49:14 a 51:3. Eu sei que você leu em casa. E a porção do Berit Hadashá, que é a nova aliança, é João 7:1, 8 a 59, que nós comentamos ontem na abertura do Shabat. E hoje eu quero iniciar essa parashá exortando a nós mesmos. Diz, eu vou exortar a mim mesmo. A obediência plena ao nosso Deus. Como está escrito lá em Deuteronômio, ou, como eu gosto de falar, Devarim 10:12. Agora, pois, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus requer de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que andes em todos os seus caminhos e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a sua alma. É difícil? Ele é claro, não é? O que ele requer de nós? Olha aí, decora isso, gente. Pega isso, põe na frente, quando você acordar, você já lê. Porque aí você fica sabendo. Aí, o que ele requer de ti? Senão que temas a ele, que andes em seus caminhos, e o ames, e sirva ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma. Pois só com obediência é que podemos materializar, ou melhor, externar na terra o verdadeiro amor ao nosso Deus. Só com obediência. Quem está em igreja e desobedece a Deus, não o ama. Sabe por quê? Porque Yeshua falou isso lá em João 14:21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me... Rafael, mas eu fico olhando ele com um olhinho de peixe morto, eu amo tanto ele, não adianta, meu irmão. Ele não recebe esse amor é falso. Deus só recebe o amor verdadeiro, que é o quê? Obedecer os seus mandamentos. Está escrito aqui, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de quem? Para pensar, Deus só ama você se você obedecer os mandamentos dele. Porque se você obedece os mandamentos dele, você mostra que verdadeiramente você o ama. E se você o ama, olha o que vai acontecer aqui, que bonitinho. Aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei, e me manifestarei a ele. Coisa tremenda, né? Deus se manifesta a nós por duas maneiras. Não sei se você sabe. Uma é pela graça. Porque se você aceitou Yeshua é porque aprendeu dele. Pela graça. Se não obedecia mandamento, ele vem e te salva pela graça. Essa é uma maneira. A outra maneira dele manifestar em nossas vidas é porque obedecemos os seus mandamentos. E aí o Pai te amará. É Yeshua que falou isso. Se você é seguidor de Yeshua e não obedece isso, é porque você não segue Yeshua. E isso é para nosso próprio bem. Olha o que Deus fala em Devarim 10:13. Deuteronômio 10:13. Que guardes os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que eu hoje te ordeno para o teu bem. Não é para o bem de Deus, é para o teu próprio bem.
para o bem da sua vida. Então Deus revela verdades extremamente importantes para aquela geração e para toda a humanidade. Inclusive, posso eu afirmar que muitas das verdades reveladas em Devarim por meio de Moisés, muitas dessas verdades são ignoradas pela igreja e pelos homens em geral. Muitas delas, até os dias de hoje, infelizmente. Tem gente que até está dentro da igreja, mas tem dúvida. Eu vou falar o que é. Muitos, na verdade, nem creem. Muitos tentam misturar a ciência e o que a palavra de Deus está dizendo. É ou não é? Inclusive, eu quero dizer para você uma coisa. A ciência atual faz até oposição a estas verdades reveladas por Deus. E são verdades absolutas. Inclusive, o apóstolo Paulo, adverte Timóteo para não confrontar, presta atenção, para não confrontar, mas evitar a oposição da falsamente chamada. Quem é essa falsamente chamada ciência? Hein? Hein, meu irmão? Fala aí. É a ciência humana. A ciência que evoluiu. A ciência que é tão decantada. A ciência que virou um Deus para os homens. Porque você não pode nem negá-la, que todo mundo até te bate. Não é? Ela virou um Deus praticamente. Mas olha o que Paulo fala a Timóteo. Lá em 1 Timóteo 6, de 20 a 21. Ó Timóteo, ó o que ele fala. Guarda o depósito que te foi confiado. Aqui é a palavra, né? Evitando as conversas vãs. Aí, ó, ouviu? Conversa. O que é uma conversa vã? Hein? Conversa fora. Pô, vamos jogar uma conversa fora? Não, faz isso não. Joga a conversa fora não, conversa vã, conversa que não serve para nada, que não dá nada. Pois é, você tem que falar, é palavra de vida, não palavra vã. Uma é a palavra vã, outra é a palavra que gera vida, que é a palavra de Deus. Ó, aí olha o que ele fala. Guarda o depósito que te foi confiado, evitando as conversas vãs e profana, conversa que profana a verdade. Olha aí. E há oposições da falsamente chamada. Ele está falando para Timóteo evitar o confronto. Ó, a qual professando-a, ao qual confessando-a, a qual acreditando nela, na ciência, na falsamente chamada ciência, muitos se desviam da. Aí, ó. A graça seja convosco. Você está vendo que coisa tremenda? Paulo está falando que tudo isso que nós vamos ver agora, a falsamente chamada ciência se opõe. E a Bíblia está chamando a ciência atual de a ciência do homem de falsa. Sabe por quê? Mas Rafael descobriu o Dorflex, para de doer mesmo. Eu sei, meu irmão, mas nunca te levará a Deus. Você pode tomar tantos Dorflex que você quiser que você não vá a Deus. É ou não é? E você quer observar a ciência mesmo? Eu acho tremendo, meu irmão. Ver a lua, a estrela, buraco negro, eu acho isso tremendo. Mas olha que coisa louca. Tem vida na Terra. A ciência não encontrou a origem da vida na Terra. Agora a ciência está procurando, sabe aonde? Em Marte. Lugar morto, hostil. Saiu do lugar que tem vida e foi para um lugar de morte. Sabe para encontrar o quê? A vida. Fala sério. Falsamente chamada. Rafael, mas a gente voa. Eu sei, meu irmão. Mas quando cai, morre também, né? Mas é bom, mas morre. Então, meu irmão, a Bíblia chama a ciência de falsa. Eu não tenho medo de falar, não, porque foi meu pai que falou.
E se ele falou, está falado. Ah, mas eu não aceito. Problema seu. Ué. O seu sangue não é sobre minha vida. É assim que é, meu irmão. É assim. Está escrito, é o que está escrito. Tá? E o Paulo está falando para Timóteo para não ficar confrontando, para não ficar brigando contra eles. Deixa eles para lá. Deixa eles ir a Marte, construir, porque eles vão fazer isso. Tá bom? Veja em Devarim 10, 14. Eis que, olha o que ele vai nos revelar agora. Olha que importante, hein? Você sabe mais do que os seus professores. Não é assim que a Bíblia fala? E por que a Bíblia fala isso? Porque você crê na verdade. Então você sabe mais do que seus professores na faculdade, na escola. Você quer ver como é que você sabe mais? Olha o que ele vai te revelar. Devarim 10, 14. Eis que do Senhor teu Deus são o céu e o céu dos céus, a terra e tudo que nela há. Isso é uma revelação, meu irmão. Tem gente na igreja que não acredita. Sabia disso? Porque tem gente que me pergunta umas coisas engraçadas que eu falo, meu Deus. Tudo que existe foi criado por Deus. Rafael, mas eu detesto a barata. Pois é, mas foi Deus que criou. Eu detesto o rato. Pois é, mas foi Deus que criou. E a minhoca sem cabeça? Foi Deus que criou. Tem uma cabeça, mas parece que ela não tem, né? Horrível. Mas foi Deus que criou. E tem sua função. Porque Deus não é homem e Ele não pensa como você e como eu. Ele pensa diferente, meu irmão. O pensamento de Deus é mais alto que os nossos. Quem já reparou quantos tipos de flores Deus criou? Você ia conseguir fazer isso? Eu só ia criar flor com cor amarela. Deus não, meu irmão. Deus não tem esse negócio, eu só gosto do amarelo, eu só gosto do verde. Você não é assim? Pois é, então se você fosse criar, você só ia criar com a sua cor preferida. Ia ficar horroroso. Mas Deus não, criou multicores. Cheiros, formatos diferentes. Tem cor que a gente nem enxerga, ainda tem essa. Então, meu irmão, Deus não é homem. Deus não pensa igual a você. Em nada, para te dizer de passagem, nem igual a mim, nós. Em nada, diga-se de passagem. Entende isso, você vai ser feliz. Deus não pensa, você para perto da aranha e fala, para que Deus criou esse bicho cheio de perna? Você não sabe, mas Ele sabe porque Ele criou. Você deu para entender? Senão você só ia, se fosse você, só ia criar um cachorrinho peludinho, bonitinho. Não é isso que você ia fazer? Mas não pode. Deu para entender, cabeçudinho? É isso. Pois é, se eu fosse criar só no meu gosto, vocês estavam perdidos. Eu ia criar tudo amarelo, ia doer a vista de vocês. Porque eu gosto de amarelo. Ia doer, gente. E gosto de preto também. Eu ia ser preto ou amarelo. Deu para entender, gente? Não é legal, não. Deus não pensa como a gente. Fica tranquilinho, porque se Ele pensasse como a gente, nós estávamos perdidos. Graças a Deus, Senhor. Muito obrigado. Então, primeiro Deus nos revela que tudo que existe pertence a Ele, é dele, pois foi Ele que criou todas as coisas com o poder da sua palavra. Como é que a ciência vai estudar para descobrir a palavra? Não vai, né, meu irmão? A coisa fica estreita para a ciência aí. Deu para entender? E isso nós podemos ver com clareza em Gênesis. Quem já leu Gênesis? Meu irmão, ali é um tratado de ciência mais profundo que o homem já teve. Não terá outro. Fala de tudo, só não fala de uma coisa. E você vai ver do que é. E isso podemos ver com clareza em Gênesis, Deus criando todas as coisas visíveis. Esta revelação, a ciência humana combate com todas as suas forças e recursos disponíveis a ela. É ou não é?
Cuidado com a ciência, hein? Mas em toda a Bíblia isto é confirmado. Veja também lá no Berit Hadashah, na Nova Aliança, revelando com muita clareza uma coisa até interessante sobre uma coisa que está escrita em Gênesis. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Olha lá, ó. Isso que está falando aqui, em Gênesis, é a participação plena do Filho do Deus Criador em toda a criação. Inclusive, acrescentando coisas invisíveis. Gênesis não fala. Fala? Não. Mas aqui no Berit Hadashah nos é acrescentada também as coisas invisíveis. Veja em Colossenses, tem vários textos, mas eu peguei Colossenses 1, de 12 a 16. Dando graças a quem? Ao Pai. Ó, ouviu aí ou vocês estão surdinhos? Dando graça ao Pai. Nosso Pai. Bom, né? Ele é seu Pai. Que vos fez idôneos, capazes, para participar da herança dos santos na luz. Você fica dizendo para mim, eu não tenho nada na terra. Ai, eu sou tão coitadinho. Ai, tadinho. Você é idôneo de participar da herança dos santos na luz. Você tem mais riqueza, muito mais riqueza do que os homens mais ricos dessa terra. E não vou dizer de fortuna separada, não. Você pode somar, agregar todas as fortunas dos homens mais ricos em toda a era, que ainda assim você é infinitamente mais rico que eles. E que nos tirou do poder das trevas. Você estava agarradinho no poder das trevas, preso, cheio de dúvida e de conflito. Mas ele te tirou do poder. As trevas têm poder, mas ele tirou-nos do poder das trevas. Ó, que coisa! E nos transportou, foi ele que fez, não foi você, e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ele te pegou pelo cabelo da sua cabeça, quem não tem muito cabelo, ele pegou pelo pescoço mesmo, e trouxe, tirou das trevas e botou no reino do Filho dele. Bonito isso, né? Por isso que o profeta fala, eu os peguei pelos cabelos das suas cabeças e pelas suas barbas, os sentei e os ensinei. É a unção do pegar no cabelo e na barba. E ninguém reclamou, hein? Ninguém reclamou. Porque deve doer, você pegar pelo cabelo e senta aí, seu cabeçudo. Deve doer, não dói? Pois é. Mas Deus dá unção. Em quem temos o quê? A redenção, a saber, a remissão dos nossos pecados. Meu irmão, você foi remido. Nenhuma acusação mais existe diante de Deus contra você que aceitou Yeshua HaMashiach como Senhor. Rafael, mas tem uma coisa me incomodando. Então, porque tem pecado. Porque Deus já tirou toda acusação contra nós. Cravou no madeiro com Yeshua. Ele lançou no mar do esquecimento. E ele não se lembra mais. Então, se tem alguém acusando, ou você está pecando, ou você está dando ouvido ao diabo. Você tem que mandar ele calar em nome de Yeshua. O qual é a imagem do Deus invisível. Olha só, Yeshua é a imagem do Deus invisível. Quem foi criado à imagem de Deus? Adão. Só que Adão caiu da imagem de Deus. Perdeu a semelhança de Deus. Aí teve que vir outro homem à imagem de Deus. Yeshua, o Filho do Deus vivo.
o primogênito de toda a criação, porque nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis. Rafael, existe coisa invisível? Existe. Existe um mundo invisível mais sólido do que o nosso, que é visível. Porque o nosso vai acabar, o reino espiritual nunca acaba. Então ele é mais sólido. Aí você entra na carne e fala, como é que o anjo briga, pastor Rafael? Se ele não pode morrer. Meu irmão, é outra natureza, é outro tipo de guerra. É guerra muito mais violenta do que você tirar a vida do corpo de alguém. Amém? É uma luta muito aguerrida, muito violenta. Não queira entrar numa guerra dos anjos de Deus contra os anjos das trevas, que a coisa é aguerrida. Amém? Não é brincadeira, não. Ó, tudo foi criado, até as coisas invisíveis. Ó, sejam tronos. Tem gente que pensa assim, ó, invisível é igual fantasminha. Não é não, meu. Invisível aos meus olhos. Invisíveis aos seus olhos. Não é igual fantasminha, não, tá? Que você viu na revistinha. Não é nada disso. Isso aí é demônio mesmo. Agora, coisas invisíveis como tronos. Ó, existe tronos que você não vê e eu não vejo. Sejam dominações, existem dominações, olha. Sejam principados, existem principados que você não vê. Sejam potestade, tudo foi criado por ele. Ele é quem? Pai. É o Pai. Foi criado por ele, pode botar entre aspas aí, o Pai. E para quem que ele criou? Para ele, o Filho. Por isso que em João está escrito isso, que ele criou para ele, e por meio dele. E sem ele, nada que existe existiria. Então Deus criou tudo por amor ao Filho. E sem o Filho, nada existiria. Nem eu, nem você. Como também é confirmado lá em Apocalipse, ó, Apocalipse 4:11. Digno és, Senhor, nosso Deus nosso, de receber a glória, e a honra e o poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade existiram e foram criadas. Viu, meus irmãos? Olha, presta atenção no que eu vou dizer a vocês. O início da criação de todas as coisas, visíveis e invisíveis, a origem da vida, tem morada, sabe aonde? Na vontade de Deus. Por isso a ciência humana não encontra a origem da vida. Como estudar a vontade de Deus? Se tudo veio a existir segundo a sua vontade. Você já parou para pensar nisso? Que Deus tem vontade e a vontade dele foi que você estivesse aqui hoje para ouvir a verdade? Deus tem vontade. E a criação de todas as coisas mora na vontade de Deus. A ciência está com medo de ser tudo destruído, mas isso não é a vontade de Deus. O que mora na vontade de Deus é a restauração de toda a criação, não é a destruição da vida, como a ciência está falando. Você vê a ciência falando? Que nós vamos acabar, que o universo vai acabar de uma maneira ou de outra? Hein? Isso mora na vontade de Deus? Não. O que mora na vontade de Deus é a restauração de todas as coisas. Por isso ele diz, farei novos céus e nova terra, onde habita a minha glória e a justiça dele. Então a ciência não tem como estudar a vontade de Deus, mas Deus te revelou a vontade dele, então você é mais sábio que os seus professores, porque você conhece a plenitude da verdade e a vontade de Deus. Às vezes a gente fica dormindo. Acorda tu que dormes, e Cristo vos esclarecerá. Então, meu irmão, a criação tem morada. Bonito isso, né? A criação tem morada na vontade de Deus.
Então você pode ficar tranquilo. Quando os outros falam em Apocalipse, pensa que o mundo vai acabar. Não, não vai. Apocalipse é juízo. Não é fim de mundo, no sentido de destruir tudo como as pessoas pensam. Até a igreja pensa nisso. Fica orando, Senhor, não deixa ele soltar bomba nuclear, não. Deixa soltar, meu irmão. Se tiver que soltar, vai soltar. E daí? Não vai ser destruído, não. Porque Deus não quer. Se morasse na vontade de Deus, eis que destruirei tudo e mandarei os meus inimigos soltar uma bomba atômica. Aí a gente estava perdido, não adiantava nem ir para Marte. Porque lá ia ser pior. Amém, meu irmão? Então, fica esperto aí, acorda, tu que dorme. Porque a ciência não tem como estudar a vontade de Deus. Então, exatamente tudo visível, presta atenção, galáxias, buraco negro, expansão do universo, estrelas, planetas, pó no universo, água no universo, buraco negro, sol, lua, a terra e tudo que há na terra, fonte de águas, rio, mares, animais que voam, que nadam, que rastejam sobre a terra, e o homem foram criados por nosso Pai Celestial segundo a sua vontade. Tratado científico. Não precisa nem de 2 páginas. Não é verdade? Porque já está escrito. Então, um tratado completo, de graça. É verdade. Inclusive, coisas invisíveis aos nossos olhos. Tira da tua cabeça aquele conceito que invisível é aquele fantasminha. Não é isso. O que a palavra está dizendo é que os meus olhos não veem. Os meus olhos só veem isso aqui. Mas não vê o mundo invisível. Rafael, mas eu já vi. Deus pode abrir seus olhos para ver. Amém? Aí a gente vê anjo, tem gente que não gosta, acaba vendo demônio, eu não quero, Senhor, o Senhor fecha os olhos espirituais, aí você não vê. Mas é bom ver, para aprender. Amém? Não fique com medo de ver, não, que Deus é bom. Se Ele abre os seus olhos, e se você vê, ou é para a edificação da sua vida, ou é para a edificação da vida dos irmãos do corpo. Amém? Você concorda? Então, pois também existe um mundo invisível que ele criou. Ele nos revela também uma coisa muito importante, gente, que as pessoas não prestam atenção. Existem 3 céus. Ele diz que o céu e o céu dos céus lhe pertencem. Não é isso? Apesar da ciência humana nem cogitar dessa verdade, mas nós já sabemos, não é? O rei Salomão já confirmava isso em 1 Reis 8:27, na sua oração de dedicação ao templo. Mas, na verdade, habitaria Deus na terra? Não, não habitaria. Eis que o céu... Levanta a mãozinha fechadinha para o tio ver. Levanta. Ó. Quando eu falar, você levanta um dedinho. Ó. Mas, na verdade, habitaria Deus no céu. Eis que o céu, um dedinho. E até o céu, outro dedinho. E dos céus, outro dedinho. O que é isso? Conta aí. 1, 2. Você nunca mais vai esquecer. Não te podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. O apóstolo Paulo confirma isso também, pois conhece um homem levado por Deus até o terceiro. É de baixo para cima, né, gente? Até o terceiro céu. Vamos lá? 2 Coríntios 12, de 1 a 2. É necessário gloriar-me, embora não convenha. Por que ele está falando isso? Porque ele tem muita revelação. Então, é necessário ele se gloriar, mas não convém, porque os outros vão ficar com ciúme, tem um monte de problema. Então, vou contar só uma coisinha. Só uma coisinha. Mas passarei a visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Mashiach, em Cristo, que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe, foi arrebatado até o terceiro céu. Local, se você ler na Bíblia direitinho, você vai ver chamado paraíso.
Quando Yeshua estava no madeiro, aquele ladrão, Senhor, não sei o quê. O que ele falou? Hoje mesmo estará no terceiro céu, no paraíso, que é o terceiro céu. Amém? Glória a Deus, meu irmão, tá vendo? Aprender as coisas de Deus é muito bom, né? Então, eu quero aproveitar agora para falar também sobre o questionamento do rei Salomão, que ele diz assim, mas na verdade habitaria Deus na terra? Eis que o céu e os céus dos céus não te podem conter, mas ele questiona isso. Habitaria Deus na terra? Deus vai responder pela primeira vez esse questionamento por meio do profeta Isaías. Realmente, nem os três céus, nem a terra, nem o universo, lugar nenhum, pode conter nosso Pai Celestial. Ele também não habita em templo feito por mãos de homens. Porém, olha o que ele vai falar. Ele quer habitar em nós, que temos a sua palavra, em nós que trememos da sua palavra. Isaías 66, 1-2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Ó, é o céu, é o terceiro céu. E a terra, o escabelo dos meus pés. Que casa me edificaria vós? E que lugar seria o do meu descanso? A minha mão fez todas essas coisas, e assim todas elas vieram a existir, diz o Senhor. Mas eis que para quem eu olharei? Para o humilde e contrito de espírito, que treme da minha palavra. Ele não habita naquele que rejeita a palavra dele, seja chamando de Antigo Testamento, chamando de histórico, e as pessoas não dão mais nenhuma atenção. Ele não morará nessas pessoas. Ele quer habitar naquele que treme da sua palavra. E a sua palavra começa em Gênesis e termina em Apocalipse. Essa é a palavra do nosso Deus. Ah, Rafael, mas está escrito aqui que é Antigo Testamento. Risca e para de chamar de Antigo Testamento, que está errado. Não é o Antigo Testamento. A Torá contém o Antigo Testamento e contém a Nova Aliança também. E eu mostro para você. Então, quando você chama de Antigo Testamento, coisa antiga acabou, você nem olha para lá. Só que existem uma série de coisas que a igreja não compreende, porque não compreende o que nós chamamos de Taná. Amém? Então, tira isso do seu coração, que isso não é verdade. Né? Então, exatamente isso que Deus falou para Isaías vem se estabelecer na segunda aliança, exatamente como está escrito em Efésios 2, 19-23. Você quer ouvir? Então abre o ouvido para que ouça. Assim, pois, não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois concidadão dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos... Então, como é que a Torá é Antigo Testamento? Sendo o próprio Yeshua HaMashiach a principal pedra da esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós, no qual também você, no qual também nós, juntamente, somos edificados para a morada de Deus no Espírito. Deus quer fazer morada em mim, meu irmão. Deus quer fazer morada em você, por meio do seu Espírito. Logo, depois Deus dá uma ordem para Moisés. Deus vai dar uma ordem muito interessante agora para Moisés, lá em Israel, quando ele estava
escrevendo e falando Devarim para aquela geração. Ouve, Devarim, Deuteronômio 10:16. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso coração, e não mais endureçais a vossas cerviz. Você ouviu? Vou repetir. Circuncidai, pois, o prepúcio do vosso, e não mais a vossa cerviz. Primeira coisa, você sabe o que significa dura cerviz? Pessoa dura, resistente, que não muda de ideia. Eu nasci assim e vou morrer assim. Não é assim que fala? E acha que está contando vantagem. Não é? Que não muda. Você já falou isso? Quem já falou isso? Não coça a cabeça não, hein, que eu sei. Hein? Porque Deus é poderoso para revelar, hein? Quantas pessoas já ouviram falar isso? Não, eu aprendi assim, vou morrer assim. Pensa que está cantando uma vantagem, não é? Que não muda de ideia, que não acredita em viver em conformidade com os preceitos de Deus. Está cheio de gente na igreja de dura cerviz. Ou seja, são os incrédulos. Exatamente como a geração que saiu do Egito e caiu no deserto. O interessante, meu irmão, é que esta nova geração de Israel, que está ouvindo Moisés em Devarim, ainda não havia sido circuncidada fisicamente. Esta geração só será circuncidada quando Deus abrir o rio Jordão, sabia disso? Para eles passarem em pé seco, já com Josué no lugar de Moshe. Então, aqui em Devarim, quando Moisés está falando essas coisas para Israel, essa geração nova que nasceu no deserto, ela ainda não tinha circuncidado. Sabe por quê? Porque a geração antiga não creu, por isso não circuncidou os seus filhos. Amém? Por isso também morreram no deserto. Glória a Deus, meu irmão. Então você já sabe o que é dura cerviz, né? Olha se você tem dura cerviz. Tá bom? Ó, vamos ver quanto essa geração foi circuncidada. Josué 5, de 1 a 5. Quando, pois, todos os reis dos amorreus, que estavam ao oeste do Jordão, e todos os reis dos cananeus, que estavam ao lado do mar, ouviram que o Senhor tinha secado as águas do Jordão de diante dos filhos de Israel, até que passassem, derreteu-se-lhes o coração. E não houve mais ânimo neles, por causa dos filhos de Israel. Naquele tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de peterneira e circuncida segunda vez aos filhos de Israel. Então Josué fez faca de peterneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Haaralote. Esta é a razão por que Josué os circuncidou. Todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto. Todo o povo que saiu do Egito, os homens de guerra, os homens, todos caíram no deserto por causa da incredulidade. Deus não mudou. Quem não crê na igreja também vai cair, também vai perecer. Amém? Não pensa você que Deus mudou, não. A palavra de Deus diz que em Deus não há sombra de variação alguma. Se lá caiu por incredulidade, aqui também há de cair por incredulidade. Esta é a razão porque Josué o circuncidou, todo o povo que tinha saído do Egito, os homens, todos os homens de guerra, já haviam morrido no deserto pelo caminho, depois que saíram do Egito. Todos estes que saíram estavam circuncidados, mas nenhum dos que nasceram no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, havia sido circuncidado. Olha aí, ó. Não é à toa, meu irmão, que Deus seca o rio Jordão de diante dos filhos de Israel. Você acha que é à toa?
Deus faz alguma coisa à toa? Não faz, tem uma razão, né? A mesma coisa que ele fez para a geração anterior que saiu do Egito, abrindo o Mar Vermelho, não é a mesma coisa? É a mesma coisa, é o mesmo milagre. Este milagre é feito para possibilitar, presta atenção, você vai entender porque que Deus faz milagre. Esse milagre foi feito para possibilitar ser cumprido o que ele primeiro determinou a Moisés que fizesse nessa nova geração: a circuncisão do prepúcio de seus corações. A circuncisão do prepúcio do coração, meu irmão, é a fé, é a emuná. Deus precisa circuncidar os nossos corações. O homem não pode, por si só, circuncidar o prepúcio do seu coração. Por isso, Deus faz diante do homem maravilhas, para que primeiro, o prepúcio do seu coração seja circuncidado. A circuncisão do prepúcio do coração, meu irmão, é a fé. Primeiro tem que crer em Deus para tomar posse da bênção. Não é primeiro receber para depois crer, é crer para depois receber. Senão você não recebe. Não adianta, se você não crer, a bênção não chegará em sua casa. Não pensa você vai dizer para Deus: se tu fizer, eu creio. Ele vai rir de você. Deus ri, sabia? Você não ri? Quem que ri aí, levanta a mão. Deus ri também, porque nós somos feitos em imagem e semelhança de Deus. Se a gente sorri, é porque Deus também sorri. E Deus falou: eu rirei deles. Então, se você está dentro do seu coração, não, se Deus fizer, eu fico. Se Deus não fizer, eu não fico. E Deus está rindo de você. Ah, Rafael, mas eu não estou ouvindo. É porque Ele não quer que você ouça. Mas se Ele quiser, eu acho que você cai. Pois é. Imagina Deus rindo da gente. Pois é, meu irmão. Tem que ter cuidado. Então, primeiro tem que crer em Deus para tomar posse da bênção. Não é primeiro receber para depois crer. É crer para depois receber. E Yeshua não falou? Se creres, verá a glória de Deus? Ele não falou isso? E esta circuncisão no coração não é feita por mão de homens, meu irmão. Não pode, o homem não faz. Ela só pode ser feita pelo pai ou pelo seu filho. Inclusive, nós, da nova aliança, somos circuncidados com essa circuncisão. Veja Colossenses 2, de 8 a 11. Tendo cuidado para que ninguém vos faça presa sua, falamos disso ontem, por meio de filosofias e vãs sutileza. A igreja está cheia de filosofia humana. A igreja está até com um negócio aí de ajuda, como é que chama? Coach. Isso não tem nada a ver com o poder de Deus, viu, gente? Segundo a tradição dos homens, isso é tradição de homem. Segundo os rudimentos do mundo, isso é rudimento do mundo. E não segundo o quê? Mashiach, Yeshua. E tendes a vossa plenitude nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também fostes circuncidados, com a circuncisão não feita por mão, no despojar do corpo da carne, a saber, a circuncisão do Mashiach, Cristo. É essa circuncisão que Deus quer primeiro no coração daquela geração. A circuncisão que é feita pelo Pai e pelo Mashiach. Então, primeiro, Deus está ordenando a circuncisão do coração naquela nova geração. Ou seja, primeiro vem a fé. Primeiro tem que crer, confiar em nosso Deus de todo o nosso coração. É por isso que está escrito em Hebreus 11:6, uma coisinha interessante que todo mundo sabe. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus
creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Quem busca Deus aí? Você vai receber, porque ele traz galardão sobre aqueles que o buscam. Rafael, mas eu não estou vendo. Não é para ver. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a comprovação das coisas que não se veem. Não inventa não, irmão. Então, primeiro, Deus quer que você creia. Deus queria que aquela geração primeiro cresce. Por isso ele usa o milagre, para você crer. Aí você fica animado, não fica? Caramba, hein? Aí você atravessa o rio 10 vezes se precisar. É ou não é? Você até voa. Voa ou não voa? Deus faz um milagre na tua vida, você vira até cambalhota, você pula de alegria. Os outros falam, tu é maluco, você nem liga. Aí sabe o que acontece dentro do teu coração? Teu coração é circuncidado com a circuncisão do Mashiach. Nesse caso, até as mulheres. Tremendo isso, né? Quem tem um coração circuncidado aí? Isso é bênção, né, meu irmão? Isso é uma maravilha, é o sinal da aliança. Você quer ver que coisa interessante? Se eu sou circuncidado no prepúcio da minha carne e não tiver no coração, quando a minha carne se desfizer, cadê a aliança com Deus? Se desfez no pó. Deu para entender? Agora, se eu tenho a circuncisão do coração e tenho a circuncisão no órgão genital, quando eu morrer, se desfaz o meu corpo, mas a circuncisão está no meu coração. E se eu sou estrangeiro e não sou circuncidado naturalmente, mas tenho a circuncisão do coração, quando o meu corpo se desfizer, a minha aliança continua com Deus. Copiou, meu irmão? Entendeu? Amém. Que amém fraco. Amém. Vou encontrar vocês lá no reino, hein? Amém. Se eu não encontrar, eu vou bater. Não vai dar nem tempo, né, minha irmã? Mas eu vou pedir para Deus deixar eu dar um tapa na cabeça, seu cabeçudo. Brincadeira. Então, meu irmão, primeiro a gente tem que crer exatamente como foi com o pai Abraão, que a igreja nem chama mais de pai. É o único que tem unção de paternidade. Abraão, Isaac e Jacó. As únicas que têm unção de maternidade, Sara, Rebeca. O resto que a igreja inventou, amassa e joga no lixo, porque não adianta para nada. É invenção do homem. Exatamente como Abraão foi diante de Deus, não é? Primeiro ele creu, depois Deus deu o pacto da circuncisão a ele. Então, primeiro ele teve o quê? O coração circuncidado. Deu para entender, gente? Olha o que fala a palavra, lá em Romanos 4:9. Vem, pois, esta bem-aventurança, vem, pois, a bênção de Deus sobre a circuncisão somente, só sobre os judeus, ou também sobre a incircuncisão? Porque dizemos, a Abraão foi imputada a fé como justiça. Olha a pergunta que o Paulo vai fazer nesse texto, Romanos 4:10, continuando, ó. Como, pois, lhe foi imputada as bênçãos de Deus, estando na circuncisão ou na incircuncisão? Ele mesmo responde, não na circuncisão, mas sim na incircuncisão. Então, quando Abraão recebeu as bênçãos, significa que ele teve o coração circuncidado. Então, Deus deu as promessas a ele, ainda na incircuncisão da sua carne. O que significa? Deus primeiro quer que você creia. Depois que o pai Abraão creu, aí sim, ele recebe a circuncisão no prepúcio do órgão genital. Romanos 4, de 11 a 13. E recebeu o sinal da circuncisão
selo da justiça da fé. Presta atenção no texto bíblico. Deus está revelando. Abraão depois recebeu a circuncisão, que é o quê? Você escreve uma carta, você sela. Deus selou Abraão como sendo filho dele para o louvor da glória de Deus. Por isso, muito bem, minha irmã, é isso aí. Por isso que somos selados com o Ruach HaKodesh, o Espírito de Deus. Porque Abraão primeiro creu, depois Deus selou ele. E qual é a marca do selo no corpo de Abraão? A circuncisão do órgão masculino. E olha o que ele fala, selo da justiça da fé que teve quando ainda não era. Que bonitinho. Ele era incircunciso. Que coisa, hein? Para que fosse pai de todos os que creem. Quem crê aí? Pouca gente crê, fiquei espantado agora, hein? Quem crê aí, levanta a mão. Está quase melhorando. Meu irmão, você é filho de Abraão. Pois é, rapaz, por isso que eu tenho quase certeza que Abraão é careca, porque tem tanta gente careca que eu acho que nós puxamos Abraão, tá vendo? Que bom. Não precisa nem ficar vergonha mais. A gente vai ver, ela cabeludão. E as mulheres bonitas como Sara. Sara era muito bonita. Com 100 anos, ela era bela. E ela nem usou, como é que chama? Botox. Nem usou botox. E ela era bonita assim mesmo. Então, para que ele seja pai de todos os que creem, estando eles na incircuncisão, a fim de que a justiça lhe seja também imputada, bem como fosse pai dos incircuncisos, dos que não somente são da circuncisão. Então, Abraão não é só pai de Israel, mas é pai de todo aquele que andou nas suas pegadas, que tem o coração circuncidado, que tem a fé que ele teve. Então, não existe pais da igreja. É Abraão que é o pai. Pois é do diabo. Está querendo desligar você da sua verdadeira paternidade para lhe deixar órfão. Esse é o desejo do diabo. E ele faz a obra direitinho. Mas eu quero dizer para você, você é filho de Abraão, aquele que é amigo de Deus. E você se tornou filho de Abraão por meio de Yeshua HaMashiach, a semente de Abraão. Você está conectado em Abraão. Tem que sair do meio da igreja. Isso é mentira. Como é que chama? Apolo lá não sei do que, pai da igreja, não sei nem seu nome. Nenhum deles é pai. Nenhum. Pode jogar tudo no lixo. Você tem uma paternidade na terra, Abraão, Isaque e Jacó. O resto pode jogar no lixo, não tenha medo, porque não é pai de igreja nenhuma. Só se for da igreja do mundo. Mas também andam, nas mesmas pisadas daquela fé que teve nosso... Olha o Paulo falando, nosso o quê? Quando o Senhor me converteu, que eu entrei na igreja, que eu falava, gente, o pai da igreja é Abraão, os outros ficavam, eu repreendo em nome de Jesus. Ignorância, anda com a Bíblia, mas não vê, tem olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não. Está pensando que é só para aquela época? É para agora também. Tem muita gente dentro da igreja que tem ouvido e não ouve, e tem olhos e não vê.
mas também andam nas pisadas daquela fé que teve nosso pai Abraão, antes de ser antes da circuncisão aí, ó. Porque não foi pela lei que veio a Abraão ou a sua descendência a promessa de que havia de ser herdeiro do mundo, mas pela justiça da fé. Nem Abraão recebeu a promessa de Deus por causa da lei, assim também como nós não somos salvos por causa da lei, mas sim por causa da justiça que é pela fé, para que assim nós sejamos salvos para estabelecer os mandamentos de Deus sobre a face da terra. Copiou? Por isso, sempre digo que a circuncisão física tem que ser a expressão da circuncisão do coração, ou seja, a fé em nossos corações. Porém, não é qualquer fé. Outra confusão na igreja. Não é qualquer fé não, meu irmão. Que fé que ele quer? Na verdade, é a fé que nos leva à obediência dos mandamentos de Deus. Copiou? Nós não somos salvos, nós não recebemos da graça de Deus por meio de mandamentos, mas é pela graça, pela justiça da fé. Mas que fé que Deus quer no nosso coração? Ninguém gosta de ler Iacov. Quem conhece o livro de Iacov? Ninguém lê Tiago. Então tem que ler Tiago 2, de 15 a 20. Olha o que ele diz: se um irmão ou uma irmã estivessem nus e tiverem falta de mantimento cotidiano, e algum de vós lhes disser, ide em paz, aguentai-vos e fartai-vos, e não lhe derdes as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras. Sublinha aí na sua Bíblia. Sabe o que significa isso, gente? Obras de lei. Se a sua fé não te leva a obedecer o mandamento, ela é morta em si mesma. Aí ele continua, mas dirá alguém, tu tens fé e eu tenho obras, mostra-me a tua fé sem obediência de mandamento, sem obra, e eu te mostrarei a minha fé pela obediência do mandamento, pelas obras. Deu para entender, gente? Não é obra de limpar a igreja, varrer a igreja, como eu já ouvi muita gente fazendo. Não é obra só de você dar esmola ao pobre, não é isso não. É obediência a mandamentos. Paulo dá a dica, nós não somos salvos por obra de lei, não somos. Nós somos salvos pela justiça que é pela fé. Mas se salvo pela fé, anulamos a lei? Romanos 3:31, de forma nenhuma estabelecemos a lei, o que concorda plenamente com o que Iacov acaba de nos dizer. É morta em si mesmo. Então, se eu tenho uma fé que me cura, se eu tenho uma fé que abre porta de emprego, que traz palacete para a minha vida, mas não me leva à obediência de mandamento, essa fé é estéril em si mesma. Ela não me levará à salvação. Amém? Tem que ter cuidado com isso, porque não é qualquer fé que Deus quer. Deus quer aquela fé que te leva ao encontro dos seus mandamentos. Amém? Porque Yeshua falou, os meus mandamentos não são pesados. Glória a Deus, meu irmão. Eles são espirituais. Glória a Deus, não é? E eu te mostrarei a minha fé pela minha. Crês tu que Deus é um só? Ó como é, tem muita gente que crê. Agora olha o que ele está falando. Fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Então, se você crê em Deus, você não está com vantagem nenhuma, você está igual aos demônios. Então você tem que ir além dos demônios, porque os demônios creem, estremecem, mas não obedecem. Você tem que crer, estremecer e... Aí a gente passa eles. Deu para entender? Senão fica igual. É isso que o Tiago está dizendo. Fazes bem, os demônios também creem e estremecem. Mas queres saber, ó homem insensato, que a fé sem obediência de mandamentos, sem obra, é estéril.
Está cheio de gente usando fé aí. Mas será que é a qualidade de fé que Deus quer? Obra aqui que Tiago fala é obra de lei, ou seja, fé que me leva a obedecer aos mandamentos de Deus. É exatamente por isso que Paulo fala que a circuncisão só é proveitosa se obedecer à lei. Romanos 2:25. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa se guardares a lei. Mas se tu é transgressor da lei, a tua circuncisão tem se tornado em... Então a sua fé não vale nada. É isso que ele está dizendo aqui, com muita clareza. Todo judeu ou todo crente, seja circuncidado no coração ou fisicamente, que não obedece à lei, é, na verdade, um incircunciso. O inverso também é verdadeiro, falando dos gentios. Pois, se um incircunciso guarda os preceitos da lei de Deus, a sua incircuncisão se torna uma... Romanos 2:26. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? Deu para entender? Se você guarda os mandamentos de Deus, então a sua incircuncisão física será reputada como uma circuncisão de coração. Ou seja, você tem um pacto com Deus Altíssimo por meio de Yeshua e está selado para a glória de Deus. Deu para entender? Então, quero te dar uma notícia. Todo judeu circuncidado que não obedece à lei é, na verdade, um incircunciso. Rafael, você é louco. Não sou, não. É o que está escrito. O inverso também é verdadeiro. O gentio que obedece à lei, a incircuncisão dele é reputada como circuncisão, a do coração. Não é verdade? A resposta... deixa eu ver aqui onde eu parei. Já li. A sua incircuncisão se torna... Romanos 2:26. A resposta a essa pergunta é sim. Inclusive, o incircunciso que guarda a lei de Deus vai julgar o circunciso que transgride a lei de Deus. Veja em Romanos 2, versículo 27. E a incircuncisão, que por natureza é, o gentio, tá vendo aí, se cumpre a lei, julgará a ti, que com letra, ou seja, com a Torá na mão, é isso que ele quer dizer. E a circuncisão é transgressor da lei de Deus. Está claro aí, meu irmão? Você quer que eu leia de novo, para você não ficar com dúvida? Quer? Hein? Todo mundo com cara espantada, né? E a incircuncisão, que por natureza é o gentio circuncida? Não. Então, ele por natureza é incircunciso. Se cumpre a lei de Deus, aqui no caso, julgará a ti. Quem é que faz circuncisão? Pois é. Julgará a ti que com a letra, com a Torá na mão, e a circuncisão, és transgressor da lei. Isso aí é o diabo falando pela boca. Claro. Você não tenha dúvida, isso é o diabo usando os homens na terra. São pregadores do caos. E nem tem temor. Para falar que a lei acabou, eles não têm temor, é mentira. É exatamente o que acontecerá com a igreja verdadeira de Yeshua, que estabelece seus mandamentos, julgará o mundo. Veja em 1 Coríntios 6:2. Ou não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo há de ser julgado por vós, sois porventura indigno de julgar as coisas mínimas? Ainda dá um cascudo também, né? Viu, igreja? Deus continua a revelar por Moshe o que ele é. Veja em Devarim, Deus vai revelar-se. Lá em Devarim, olha aí, Devarim 10:17. Pois o Senhor vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos senhores, o Deus grande, poderoso e terrível, mas que não faz acepção de pessoas, nem recebe
Peito é o quê? Suborno. Não adianta você querer dar presentinho para Deus, que Ele não vai nem ligar para você. Pois é, não adianta, porque Ele não aceita suborno. Que nosso Pai Celestial é Deus dos deuses, até Nabucodonosor reconheceu. Isso através da vida de Daniel. É através de nossas vidas que eles reconhecerão que o nosso Pai Celestial é o Deus dos deuses. Olha aí, ó. Veja em Daniel 9:42. Respondeu o rei Nabucodonosor a Daniel e disse: verdadeiramente o vosso Deus é Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos mistérios, pois pudeste revelar este mistério. Daniel 9:47. E que ele não faz acepção de pessoa, o próprio Pedro compreendeu isso claramente lá em Atos 10, 34 a 35. Então Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade reconheço que Deus não faz acepção de pessoas, mas que lhe é aceitável aquele em qualquer nação que o teme e pratica o que é justo. E o que é justo? Os mandamentos do Senhor. De qualquer nação. Que nação vocês são? Então Deus não faz acepção de pessoas. Ele quer todo mundo que está aqui. Desde que creia nele e obedeça os seus mandamentos. Amém? Ah, Rafael, mas eu sou pior que todo mundo. Eu sei, mas Ele quer você também. Amém? Desde que você obedeça os mandamentos dele e creia que Ele é Deus galardoador. Você vê que Pedro foi reconhecer isso muito tempo depois, e foi difícil para o Pedro. Deus teve que aparecer, mostrar para ele aquele lençol de animais que os outros falam que Deus estava dizendo para comer de tudo. É mentira, viu? Deus estava chamando aqueles animais imundos de homens impuros, porque Ele chama homens puros de ovelha, de animal também. Então, se ovelha é animal puro, os outros animais eram impuros, eram os homens, que Ele estaria santificando. Por isso que Ele fala, não chama de impuro aquilo que tem o santificado. Quem que Ele estava santificado? Aquele romano, é um homem, gente. Tem nada a ver com esse assunto de alimento santo que as pessoas querem. Aquilo ali, quem fala isso, meu irmão, está desmentindo a palavra de Deus. Cuidado, hein? Porque Deus vai cobrar. Deus estava chamando a atenção de Pedro, porque Pedro tinha dificuldade de conversar com os gentios. Aí você diria, Pedro tinha preconceito. Não, joga essa palavra no lixo. Pedro não tinha preconceito nenhum. Pedro obedecia o mandamento de Deus. Só que agora Deus iria santificar alguns gentios. Dentre eles, aquele general romano. A esse, Pedro podia ir na casa dele. Deus não mandou ir na casa de todos, mandou ir na casa daquele general romano. Amém? E era muito profundo, porque Pedro não entraria na casa de gentio, porque Deus falou para não fazer. Então, pois é. Mas ele estava certo, Pedro, não estava errado. Agora Deus está falando, olha, agora, Pedro, na casa de quem eu santificava, você pode entrar. Vai lá na casa do Cornélio, de 2 homens que vêm te buscar, segue-os. Não entende. Não é? A gente continua não podendo sentar na mesa com os escarnecedores, não entrar na casa do gentio e fazer acordo com eles. Isso tudo é bíblico. Só que Deus estava santificando alguns gentios, e esses gentios, Israel pode entrar na casa deles. Amém? Glória a Deus, inclusive você. Entenda isso, viu, meu irmão? Meu melhor amigo é um gay. Opa, tem alguma coisa de errado nisso aí, meu irmão. Você não pode andar com eles. Pode? Amém. Glória a Deus. Meu melhor amigo é o cara assaltou o banco, ele é muito legal. Mas eu não me envolvo não, irmão. Eu não me envolvo não. Tá. Situando. Só andarão 2 juntos com...
Se você anda com ele, é porque você concorda com ele. Mas eu não roubei, mas tu concorda, porque tu anda com ele. E Deus vai te julgar por essa iniquidade também. Amém, meu irmão? Evangelho não é brinquedo não, hein? Guarda isso no seu coração. Evangelho não é brinquedo. Deus não é Deus de brincadeira. Homem nenhum engana Deus. Se tu peca, tu será condenado, meu irmão. Ah, mas eu sou pastor. Não importa. Se tu peca, tu será condenado. Tu descerá à sepultura e vai descer para a Guiena. E vai sofrer para o resto da sua existência. Pode guardar, que eu não tenho medo de falar isso, não. E peço a Deus que eu não caia nisso. Amém? E se invocamos por Pai, o Deus de Israel, que vimos que não faz acepção de pessoas, então ouve o conselho que Pedro dá, ó. Pedro aprendeu, 1 Pedro 1,17. E se invocai por Pai aquele que sem acepção de pessoas julga segundo a obra de cada um, aí ó. Andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Quer que eu traduza? Andai em temor no tempo em que você está vivendo, porque senão você será condenado. E Deus ensina aquela geração, eu já vou terminar, gente, hoje eu falei muito, graças a Deus. E Deus ensina aquela geração que faz justiça ao órfão e à viúva, e revela que ama o estrangeiro. Ele ama o grego, o italiano, o africano, o brasileiro, o judeu, o americano, até o argentino. Ama o uruguaio, o mexicano, o indiano, o chinês, o japonês, o coreano do norte, o coreano do sul, quem mais tem na terra? Os índios, boliviano, venezuelano, mineiro, tal. Mineiro está na frente. Os russos, esquimó. Deus ama o estrangeiro, meu irmão. E ele explica isso lá em Devarim 10:18. Ó, que faz justiça ao órfão e à viúva e ama o estrangeiro. Ó, dando-lhe pão e roupa. Olha, que coisa tremenda. Às vezes o cara está batendo tambor para o inimigo, às vezes o cara está se prostrando diante de imagem de escultura, mas Deus o ama e quer tirá-lo dali. Tanto é que Deus continua deixando o seu sol nascer sobre a cabeça dos justos e dos injustos. Deus ama. Isso é uma revelação, meu irmão. Deus ama o estrangeiro. E como Deus ama o estrangeiro, Ele quer também que Israel ame o estrangeiro. Você quer ver? Devarim 10:19, ó. Pelo que amareis o estrangeiro, pois Israel, tu foste estrangeiro na terra do Egito. Você conhece o coração do estrangeiro. Então, ame o estrangeiro, eu amo o estrangeiro, você também tem que amar o estrangeiro. Inclusive, Deus ama tanto o estrangeiro que já havia falado a Israel sobre isso, em Levítico 20, de 33 a 34. Quando um estrangeiro peregrinar convosco na vossa terra, não o maltratareis. Como um natural. Você tem que entender o que Deus fala. Como um natural, guardou? Entre vós será o estrangeiro que peregrinar convosco. Amá-los-ei como a vós, pois estrangeiro foste na terra do Egito. Eu sou o Senhor, vosso Deus. Deus ama tantos estrangeiros, que o estrangeiro que se junta a Israel por meio de seu filho Yeshua, cumpre essa palavra que Deus falou para Israel lá no deserto. Veja em Efésios 2, de 11 a 19. Portanto, lembrai-vos que outrora vós, gentios na carne, chamados incircuncisão, feita pela mão, não chamados circuncisão feita pela mão dos homens, estáveis naquele tempo sem Mashiach, separado da comunidade de Israel, e estranhos aos pactos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Yeshua HaMashiach,
Vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Yeshua chegaste perto, porque ele é a nossa paz, o qual de ambos os povos fez um, e derrubando a parede da separação que estava no meio, na sua carne desfez a inimizade. Isto é, a lei dos mandamentos contido em ordenança, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, assim fazendo a paz, e pela cruz reconciliar ambos com Deus em um só corpo, tendo por ela matado a inimizade. E vindo, ele evangelizou paz a vós, que estáveis de longe, estrangeiro, e paz ao que estavam perto, judeus, porque por ele ambos temos acesso ao Pai, judeu e estrangeiro, em um mesmo Espírito. Assim, pois, já não sois mais estrangeiros, nem forasteiros, antes sois co-cidadãos dos santos e membro da família de Deus. Assim se cumpre o que Deus estabeleceu em Israel, que o estrangeiro que peregrina entre vós seja como um natural entre vós, para que amá-lo-eis como a vós mesmo. Shabbat Shalom.